Soraya, eu tô com essa situação aqui em casa e tô preocupada. Como é que eu faço para abordar esse tema com o meu adolescente? Tô preocupada que ele siga com más companhias e não sei como conversar com meu filho. Então, como é que eu converso com meu filho sobre isso? Então, vamos lá. Então, primeiro, escolha o momento. Então, não dá para ter uma conversa desse nível, porque é uma conversa muito profunda e muito importante, se vocês estiverem irritados, brigados, numa situação ruim. Não. Escolha um momento bom. Isso é muito importante para determinar como é que vai ser a conversa, tá? Então, escolher um bom momento. 2. Começa a conversa mostrando que você está conversando sobre isso porque você se importa com seu filho. Filho, como a mamãe te ama, eu quero ter esse tipo de conversa com você. E eu só estou fazendo isso porque eu te amo. Como eu te amo, eu quero ter esse tipo de conversa com você. Então eu mostro logo no começo que eu o amo e que eu me importo. E por isso que eu tô tendo esse tipo de conversa. Que eu quero ter esse tipo de conversa. Tá? Então 2, mostra que se importa. E não começa já acusando. Ah, você tá andando com aquele pessoal, eu não quero que você ande com aquele pessoal, eu não gosto daquele pessoal. Não. Vamos fazer uma construção. Então, eu escolhi um bom local, eu mostrei para ele que eu me importo e agora eu preciso entender por que ele está buscando esse tipo de amizade. Então, na hora que eu vou entender, não, para eu conseguir entender, na hora que eu vou entender, não. Para eu conseguir entender, eu vou precisar conversar com ele. Eu vou precisar fazer perguntas para ele. E se eu perguntar coisas objetivas, não tá me vindo nenhuma pergunta aqui objetiva. Ele vai responder sim ou não. E aí eu não vou conseguir construir uma conversa. Então eu preciso fazer perguntas abertas. Que são perguntas abertas? Aquela que a pessoa vai me responder alguma coisa que não seja sim, não, legal. Então, por exemplo, eu trouxe já algumas perguntas aqui elaboradas. Filho, o que é legal quando você tá com esse novo grupo? O que você acha legal quando você tá lá com eles? Ah, mãe, eu acho legal porque eles têm o mesmo gosto que eu. Ah, eu acho legal porque eu me sinto mais adulto. Ah, eu acho legal porque eles incentivam não sei o quê. Ah, eu acho legal porque o pessoal me apoia mais. Vamos ouvir o que ele vai contar pra gente. Outra pergunta que eu trouxe aqui de sugestão para vocês. Como você se sente em relação a eles? Vamos entender o que passa. Vai fazendo perguntas assim, abertas. E vamos entendendo o que passa ali no coração do seu filho quando ele tá junto com esse novo grupo. E para quê? Ah, não. Desculpa, antes disso. Ouça sem interromper. Então, cuidado, lembra que eu falo? A gente interrompe o próximo em 18 segundos. Eu já fiz um conteúdo sobre isso. Então, seu filho começa a contar e eu já interrompo ele, já começo a criticar, já começo a palpitar, ele vai parar de falar. Então, é boca fechada. Não pode falar. Tem que aguentar. Espera ele falar tudo. Para você entender, conseguir entender o que está passando ali no coração do seu filho. Tá? Então, ouça sem interromper. E aí, a ideia é que, na hora que você estiver ouvindo, você vai começar a entender o que você vai ter que trabalhar com o seu filho. Como assim, Soraya? Eu não entendi. Lembra que eu falo do método POC?
Método POC. O que é POC? P-O-C. P-O-C, POC. P de porquê, O de o que e C de como. Então, a questão aqui, vamos trazer a questão aqui tenho medo do meu filho se envolver com más companhias. Então, eu vou primeiro pensar, por que que meu filho está se envolvendo com más companhias? E para eu entender o porquê ele está se envolvendo, nessa hora que eu estou conversando com ele, que é o item 3, que eu estou trazendo aqui para vocês, entenda o que ele está falando, eu vou começar a captar o que faz isso, o que ressoa nele, que faz ele buscar esse tipo de companhia. Então, mãe, eu me sinto tal coisa, eu me sinto tal coisa, me sinto mais adulto. E aí eu vou trabalhar esse porquê. Por que meu filho está precisando desse tipo de amizade? Por que ele está precisando se sentir mais adulto? Ou então o outro exemplo que eu dei. Por que ele está precisando de alguns amigos que sejam mais acolhedores? Então, na hora que eu faço as perguntas abertas e ouço, eu estou ali investigando o porquê que ele está buscando as más companhias. Então, lembra que eu sempre falo, não adianta ir no como sem trabalhar o porquê. Não adianta eu falar para ele, você não vai mais não vai mais frequentar esse grupinho. Por quê? Porque se eu não trabalhar o porquê, a raiz do problema, ele vai buscar outro grupinho parecido. Porque a questão tá lá com ele. A gente precisa trabalhar essa questão com ele. Tá? 5. Eu trouxe um exemplo que eu achei importante, eu ia passar por ele. Outro comentário muito comum, eles falam assim pra mim: a verdade, tia, é que eu não gosto muito das coisas que esse pessoal do grupo faz. Mas se eu não andar com eles, eu vou ficar sozinho. Então, na hora que ele me fala que se eu não andar com eles, eu vou ficar sozinho, eu preciso trabalhar a autoestima do meu filho. Porque ele tem medo de ficar sozinho. E por medo de ficar sozinho, ele acaba frequentando esse tipo de grupo. Tá dando para entender? Então, buscar ali a raiz do problema. Tá? 6. Terminou de ouvir? Terminou de fazer as perguntas abertas, de conversar? A gente precisa finalizar com limites. Então, eu não quero... Daí vem os combinados. Eu não quero... A gente vai combinar que você vai voltar para casa a tal hora e aí você vai colocar as regras da sua casa. E já aborda temas que tá te preocupando. Então, por exemplo, Soraya, eu tô com medo desse novo grupinho que meu filho tá andando porque eles comentam que eles são usuários de drogas. Então, eu vou conversar sobre drogas com ele. Soraya, mas eles comentam que esse grupinho gosta de brigar, é agressivo, bate, briga, toda hora tá brigando. Então, eu vou abordar o tema de agressividade com o meu filho. Não, esse grupinho que meu filho tá andando é vândalo, gosta de destruir as coisas, de pichar as coisas. Vou abordar esse tema com meu filho. Então, o que te preocupa? Nessa conversa você vai abordar esse tema com seu filho. E 7, tô quase chegando no fim. 7, mostre para ele que você sempre estará ao lado dele. Filho, saiba que você sempre pode contar com a mamãe. Filho, eu sempre vou estar ao seu lado.
filho, não esqueça que a mamãe está sempre aqui quando você precisar. Enfim, vejam as frases que fazem mais parte do seu coração e demonstre para o seu filho. Mostre para ele que você vai estar ao lado dele. 8. Esse é importante. Prepare ele a lidar com as pressões sociais. Então, mãe, não gosto muito das atitudes que esse grupo está fazendo, mas eu me sinto pressionado a fazer. Então, mostre para ele como lidar com essa situação. Então, na hora que eu ensino meu filho a lidar com as pressões sociais, eu estou dando essa força para ele. Hoje a palavra moderna é esse empoderamento a ele, a como agir quando ele se sentir pressionado. Que nem essa menina que eu contei. Ela fazia parte daquele trio e começou a não gostar das atitudes da chefe ali, vamos falar. Então a gente trabalhou a autoestima dela e empoderamento para ela saber lidar e falar não quando ela não queria. Então ela começou a aprender a falar o não, eu não quero participar disso, em situações que ela não concordava. Então ensinar isso para o filho.